Nós vamos falar sobre os ensinos de Yeshua. Então, nós sabemos que Yeshua foi não apenas um grande mestre, ele foi o maior professor que já viveu na face da Terra. E, no entanto, ele era muito mais do que isto. Como filho de Deus, os seus ensinos eram, em princípio, a verdade absoluta. A sua missão era instruir aos outros como conhecer a Deus. A sua mensagem principal era que Deus queria nos aproximar e nos conhecer. Ele ensinava enquanto andava com seus seguidores. Ele ensinou de um barco, ele ensinou em cima de um monte, dentro de uma casa e também no templo. Ele ensinava em sermões e frequentemente ele usava uma história ou uma parábola para ilustrar uma verdade. Muitas pessoas têm perguntado sobre o que Yeshua falou sobre vários tópicos, e as perguntas são, por exemplo, o que ele ensinou sobre Deus? O que ele pensava de si próprio? O que ele queria dizer quando falou do reino? Qual era o significado da sua morte? O que ele falou sobre o Espírito Santo? Como ele descreveu os seres humanos e suas necessidades? E a comunidade messiânica? Ele ensinou alguma coisa sobre o fim do mundo? E quais eram as principais características dos seus ensinamentos morais? Bem, vamos ver alguns tópicos sobre isto. Vamos ver, em princípio, o que foi que Yeshua ensinou a respeito de Deus. Bem, qualquer um que chega aos ensinamentos de Yeshua, depois de ter lido o Tanakh, o que é o Tanakh? É a primeira aliança. Então, quem já leu o Tanakh e começa a ler os ensinos de Yeshua, percebe de cara que os ensinamentos sobre Deus são paralelos com o Tanakh. Yeshua ensinou que Deus é o Criador e que se preocupa com a sua criação e cuida dela desde as menores criaturas, como o pardal. Nós temos o texto lá de Mateus 10, 29, que diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Interessante esse texto. Mostra que o Eterno realmente ele atua até nas coisas pequeninas da nossa existência. Bem, não há um suporte nos ensinamentos de Yeshua para a visão que diz que Deus não se importa com o mundo que ele criou. Não tem nada que ele se possa extrair dos ensinos dele para apoiar essa ideia que algumas pessoas têm. Yeshua nos lembra que ele é um Deus de detalhes, é intimamente preocupado com a nossa vida. Um dos títulos mais característicos que Yeshua usou para Deus foi Pai. E isso não é novidade, pois essa ideia já ocorre no Tanakh, onde Deus é visto como o pai do seu povo. Esse tipo de paternidade era nacional ao invés de pessoal. No período entre o Tanakh e o Brit Hadashah, os judeus consideravam Deus tão santo que ele foi removido desse contato imediato com os compromissos humanos. Então, na verdade, eles acreditavam que precisava existir um mediador entre Deus e o povo. Bem, o primeiro foi Moisés, e depois vieram os sacerdotes. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 4, verso 16, que diz o seguinte: Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então, a respeito de como o Eterno já definiu que Moisés seria realmente
esse intermediário. E depois nós vamos ver também no capítulo 20 de Êxodo, versos 18 e 19, que diz assim: Vendo-se o povo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Bem, eles claramente sentiam essa dificuldade, né? Eles não tinham esse acesso direto, como Moisés fez questão de ter. Ele teve essa oportunidade e viveu isto. Mas o povo não estava se sentindo tão à vontade para entrar em contato direto com o Eterno. Poderiam fazê-lo, mas eles mesmos criaram esse distanciamento, como ainda hoje tem muita gente agindo desta maneira. E vamos ver lá em Hebreus, capítulo 5, verso 1, que diz: Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, até mesmo durante esse período do Brit Hadashah, já se entende que o serviço dos sacerdotes era justamente essa intermediação. Por quê? Os sacrifícios tinham que ser feitos através do sacerdote. Então, isso durou até a vinda de Yeshua. Então, essa noção exaltada de Deus, ela contradizia a ideia de Deus como um pai pessoal e amoroso. É por causa disso que os ensinamentos de Yeshua quanto à paternidade pessoal é tão única. Há evidências nos ensinamentos judaicos dizendo para orar a Deus como nosso Pai. Nós vamos encontrar isto. O profeta Isaías, no capítulo 63, verso 16, se referia assim ao Eterno, dizendo assim, ó: Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Então, Isaías já se referia ao Eterno como Pai, Pai do povo de Israel. No entanto, o que distingue Yeshua dos seus contemporâneos é que a paternidade de Deus era o centro dos seus ensinamentos. A relação pai e filho é particularmente vivida no Evangelho de João, onde Yeshua, como o filho, é visto como tendo uma comunhão íntima com Deus. Isso aparece fortemente na oração de Yeshua em João 17 e nas afirmações frequentes que o Pai tinha mandado o Filho e que o Filho estava cumprindo a vontade do Pai. Por exemplo, em João 17,5 diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Todo o capítulo 17 tem uma demonstração clara desta afinidade de Yeshua como Filho e o Eterno como Pai. É esse forte relacionamento entre Deus e Yeshua, em termos de pai e filho, que fez Yeshua ensinar as pessoas a se aproximarem de Deus da mesma maneira, coisa que nós não vamos encontrar nem nas palavras de Moisés, nem de nenhum outro profeta. Mas Yeshua sim trouxe essa visão tão importante, e foi assim que ele apresentou o Eterno. O segundo ponto que nós vamos analisar é os ensinamentos de Yeshua a respeito dele mesmo. O que Yeshua falou de si próprio é de muita importância, pois foi isto que a comunidade primitiva, aquele do primeiro século, veio então a ensinar sobre ele. Porque era importante Yeshua ensinar os seus discípulos quem ele era para isso ser passado à frente. Então, Yeshua usou alguns títulos para se descrever, ou então ele aceitava que os outros usassem esses títulos. O que nós vamos encontrar bastante
é Yeshua utilizando o título de Filho do Homem. Esse é o título mais usado que nós vamos encontrar no Brit Hadashah. Algumas vezes ele relacionava isso diretamente na sua ministração pública, como, por exemplo, quando ele disse que o Filho do Homem era o Senhor do Shabat, ou que o Filho do Homem tinha poder de perdoar os pecados. Por exemplo, em Marcos 2:28 diz: Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat. Importante isto. Nós vamos também encontrar em Marcos, capítulo 2, verso 10 e 11, essa declaração. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então, vemos como ele se apresentava diante dos homens. Às vezes, os dizeres lidavam com o seu sofrimento, como quando Yeshua falou que o Filho do Homem tinha que sofrer várias coisas. Por exemplo, em Marcos, capítulo 8, verso 31, ele diz: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Em outros trechos, a referência é para uma aparição futura, quando, como ele disse ao sumo sacerdote, que ele veria o Filho do Homem assentado à destra de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E isso está em Marcos 14, verso 61 e 62. Vamos ver assim, como é. Mas Yeshua permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Yeshua, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O que Yeshua quis dizer com esse título? Por que ele usou isto? A razão mais provável é porque ele queria evitar o termo Messias nestas circunstâncias, porque isso já carregava muitas implicações políticas. Mas ele não deixou de usar o termo Messias. Então, o termo Messias, ou então Cristo, como nós encontramos no grego, certo? Então, são palavras com o mesmo significado. Não pertencem estritamente aos ensinos de Yeshua, já que ele mesmo, diretamente, ele não usou com essa clareza toda. No entanto, ele aceitou esse título quando foi usado, por exemplo, por Pedro. Ele também não negou ser o Messias quando respondeu ao sumo sacerdote que perguntou se ele era o Messias. No Evangelho de João, André diz a Pedro que havia achado o Messias. Lá em João, capítulo 1, verso 41, diz assim, 40 e 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Yeshua. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias. Então, vamos encontrar em outro momento a mulher em Samaria, que também conversa com Yeshua, e ele revela que ele é o Messias. Então, nós vamos ver aqui em João 4, versos 25 e 26, que diz: Disse a mulher: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Yeshua declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Havia uma expectativa assim comum entre os judeus
que o libertador, que o Messias viria para derrubar os seus inimigos políticos, os romanos. Havia várias ideias sobre a sua origem, um líder militar ou um guerreiro celestial, e os métodos que ele haveria de usar, mas não era exatamente isto que nós vamos entender da própria Torá. Outro título que nós vamos encontrar é Filho de Deus. Ocorre principalmente no Evangelho de João. Tanto Marcos como João consideravam Yeshua assim. Vamos ver, por exemplo, o texto de Marcos, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Princípio das boas novas de Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. E também João, no capítulo 20, verso 31, diz assim: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Há algumas passagens onde o Messias é ligado ao Filho de Deus e que Yeshua não rejeita nenhum dos títulos. Por exemplo, em Mateus 16, versos 16 e 17, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu Yeshua: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mas nos ensinamentos de Yeshua, algumas passagens fazem ficar muito clara a relação especial que Yeshua tinha com Deus como filho. Em Mateus 11, verso 27, diz: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Isso é muito importante, um privilégio tão grande, irmãos. Muitas passagens parecidas no Evangelho de João, no entanto, são mais explícitas. O Filho é inquestionavelmente pré-existente. Já existia antes do tempo começar. Yeshua sabe que ele veio do Pai e retornaria ao Pai. Yeshua se considerava divino. Ele era inteiramente Deus. No entanto, João retrata Yeshua mais claramente também na sua natureza terrena. Ele também era inteiramente humano. Yeshua não explicou em nenhuma parte dos seus ensinamentos como que Deus poderia se tornar homem, mas ele assumiu essa condição como um fato. Como filho de Deus, ele ensinou com a autoridade de Deus. Vamos ver João, capítulo 1, versos 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Vamos ver agora mais um ponto que é sobre os ensinamentos de Yeshua a respeito do reino de Deus. Algo que nós não vamos encontrar no Tanar, mas é uma coisa que é muito importante. Ninguém pode ler os evangelhos sinóticos, são aqueles que têm as mesmas referências, tratam das coisas parecidas, sem notar que o reino de Deus, ou também chamado reino dos céus, aparece frequentemente. Muitas das parábolas de Yeshua são especificamente chamadas de parábolas do reino. O conceito de Yeshua sobre o reino era uma ideia básica das boas novas dos messiânicos. A ideia
principal é o reino de Deus sobre as pessoas, ao invés de um reino físico que pertence a Deus. Em outras palavras, a ênfase está no reinado ativo de Deus como rei. O reino de Deus consiste do relacionamento entre os membros e o rei. Também significa que o reino não será expresso em termos institucionais. Ou seja, irmãos, o reino de Deus não tem uma posição geográfica. O reino de Deus não tem um território definido, com fronteiras, delimitado, com tamanho. Não. Quando Yeshua disse o reino de Deus está entre vocês, significa que aonde ele reina nas pessoas. Então, esse conceito que nós temos de um reino que tem os limites da fronteira, tem um rio aqui, lá, tem um castelo, assim eram os reinos. Não. O reino de Deus é diferente. Nós fazemos parte do reino sem lugar físico. Nós sabemos que nós não somos deste mundo, mas o reino de Deus já está aqui. Nós fazemos parte do reino de Deus. Ou seja, aqueles que ele governa são o seu reino. Nós somos o reino de Deus. E aonde estivermos, está presente o reino de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso. Então vamos ver como ele fala a respeito do reinado presente. Em Lucas 17, versos 20 e 21, fica claro que o reino era um tema de interesse comum, onde os fariseus perguntaram a Yeshua quando viria. Então, o texto diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Yeshua respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então ele deixou muito claro isto. Não está aqui nem está lá, está entre nós. Eles estavam esperando, certo? De uma maneira geral, o pessoal de Israel, que o Messias estabelecesse, vamos chamar assim, um derrubamento político dos romanos. Sua resposta, que estava entre eles, é claramente uma ideia presente. Espíritos imundos também foram exorcizados como evidência que o reino havia chegado. Em Mateus 12, 28, olha só o que ele diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então ele está declarando que essa autoridade que está presente em nossas vidas é que o reino de Deus está aqui, ele está presente. Os demônios não resistem à presença de Deus. Além disso, Yeshua menciona que o reino havia sido vigorosamente avançado, mas não por métodos revolucionários. Em Mateus 11, 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus não é uma coisa estática, irmãos, não é parado. Ainda, alguma coisa dinâmica está acontecendo. Essa ideia de poder dinâmico, ou seja, a ação, tem força, é um dos traços mais característicos do reino. Muita atividade, manifestação do poder. Yeshua falou em amarrar os homens fortes e armados, o que mostra que no seu ministério ele esperava dar uma demonstração poderosa contra as forças das trevas. Em Lucas 11, 21 e 22 diz assim: quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Isso significa, irmãos, que aquilo que muitos acham, o texto diz que o mundo jaz no maligno. Aparentemente, parece que o adversário tomou conta da humanidade.
Mas não é bem assim. Yeshua vai mostrar que ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre Satã, e ele tem poder para vencer o mal. E o mundo não pertence a Satã, ele tenta se apoderar. Então, há uma grande necessidade de manifestação do poder de Deus. Isso é algo importante, por isso que o reino dos céus é tomado à força. Não pensa que é só distribuir florzinhas, aí, pétalas de rosas, e assim nós vamos conquistar o mundo e o reino de Deus. Não, o reino de Deus é conquistado à força, e muitas vezes com sangue, sangue de muitos mártires. É evidente que o reino que Yeshua proclamava, presente e futuro, era um reinado onde Deus era supremo. O reino era parte do seu ministério, onde Deus estava trazendo a libertação espiritual para o seu povo. Além disso, os ensinamentos de Yeshua sobre o reino, então isso é uma parte integral da mensagem total de Yeshua. Nenhuma parte desta mensagem pode ser separada de qualquer outra parte sem que o resto seja distorcido. Então, essa ideia só de um Deus bonzinho, que não faz nada, está tudo bem, todo mundo, não tem problema o pecado, é o que hoje em dia se prega isso. Um Deus tolerante para tudo. Então, é só distribuir pétalas de rosas por aí. Não é assim. Ele também fala a respeito de um reino futuro. As parábolas têm os ensinamentos mais claros no aspecto futuro do reino. Em Mateus 13, versos 41 até o 43, diz assim: O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Yeshua falou do uso futuro da imagem retirada da literatura judaica. Ele relacionava nuvens, glórias e anjos com a vinda do Filho do Homem. Em Marcos 13, versos 26 e 27, diz assim: Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. É uma descrição muito clara, irmãos. As coisas de Deus são com poder, com bastante majestade, com bastante força, demonstração de poder. Mateus fala também de um som de chofar, que é outro traço muito familiar para os judeus. Em Mateus 24, 31 diz: E ele enviará os seus anjos com grande som de chofar, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vários traços das parábolas do reino nos dá a mais clara ideia da natureza do reino. A condição de membro do reino não é considerada universal. Os membros do reino são aqueles que escutam e entendem a palavra do reino. Por exemplo, na época de Israel, a monarquia, Davi, Salomão e todos seus descendentes, eles eram reis, e o povo eram súditos. Nasceu em Israel, estava sujeito ao governo do rei, era diferente. Mas a respeito das coisas de Deus são diferentes. Ele reina sobre aqueles que se tornam filhos de Deus, não é todo mundo. Ou seja, no país, Israel tinha leis a respeito dos estrangeiros. O estrangeiro é estrangeiro. Então, também, né, entre o reino de Deus, tem os estrangeiros, que são em maioria, aqueles que não fazem parte do reino, e não vão fazer porque são aqueles que rejeitam Yeshua. Mas o reino tem, ou seja, o texto ele não é universal.
Então, nós temos em Mateus 13, verso 23, e finalmente o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, isso claramente é uma seleção, não são todos. Lendo todo esse capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver a descrição ali das sementes, da semeadura, que nem todo mundo vai fazer essa colheita. Apesar de todas as nossas diferenças raciais, culturais e de gênero, só existem dois tipos de pessoas neste mundo, tá? As que são salvas e as que não são. Cada pessoa responde individualmente à oferta de salvação oferecida por Yeshua para que seja parte do reino. Há uma ênfase na parábola sobre o crescimento da semente de mostarda, onde um pequeno começo cresce e se torna uma grande coisa. Há um tempo atrás, um conhecido nosso, que foi também dos pioneiros do movimento messiânico no Brasil, ele ele comentou que ele estava conversando com uma sobrevivente do Holocausto, e ele anunciando Yeshua, ele como pastor, que amava o povo de Israel, e aquela mulher que passou coisas terríveis durante esse período do Holocausto, ele mostrando que os cristãos podem amar os judeus, tal, e ela dizia que não entendia muito isso, não podia aceitar isto, que para os judeus, era a visão dela, ele separa o mundo em três tipos de pessoas: o judeu, o cristão e o muçulmano. E que desses aí, só o judeu gosta do judeu. Na realidade, o mundo não é dividido entre judeus e gentios, não. Apenas entre salvos e não salvos. Isso que Yeshua deixou claro. E que aquele grupo que começou com Yeshua está se expandindo cada vez mais. Bem, irmãos, por hoje nós estamos tratando a primeira parte desses ensinos de Yeshua. Isso é algo que nós temos que realmente meditar bastante sobre isso para sabermos a importância daquilo que ele nos trouxe. Na próxima oportunidade comentaremos sobre a continuidade deste estudo dos outros pontos que Yeshua ensinou. Então, que seja algo realmente edificante, que fundamente o que é ser messiânico. Não seguidores de outros princípios, não seguidores de outras tradições, mas seguidores essencialmente do que Yeshua nos ensinou. Então, semana que vem daremos sequência a este estudo.